Oiê! Então hoje eu vou fazer a gravação dessas duas cartas, eu já tirei elas antes de começar a gravar o vídeo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar a leitura delas, tá? E aí você pode escutar a leitura delas, a leitura das duas cartas. Se quiser pode escolher a leitura só de uma carta ou só de outra carta. Vou compartilhar esse vídeo aqui no meu canal aí no YouTube no domingo, seguindo a série aí que eu estou propondo aí de todo domingo fazer leitura de duas cartas deste oráculo, das cartas do Caminho Sagrado, que é um oráculo xamânico. E depois, se eu sentir necessidade, como eu fiz aí no primeiro vídeo do primeiro domingo, se eu sentir necessidade, como eu fiz no primeiro vídeo do primeiro domingo, eu gravo um vídeo complementar aí com uma leitura intuitiva, tá? Eu vou fazer assim porque minha intuição está pedindo para eu continuar gravando as mensagens lendo o livro, tá bom? E aí você pode deixar aí, se tiver alguma ideia, alguma sugestão aí, também pode deixar descrita aí nos comentários, tá bom? Vou começar pela carta 9, Escudo do Sul, Inocência, Criança Interior. E aí depois eu vou ler, quando eu finalizar essa, eu vou ler a carta 25, Powwow, Partilha Renovação. Então você pode escutar as duas mensagens ou pode aí se conectar em uma delas e escutar só uma ou só outra. Então eu vou começar pela carta 9, Escudo do Sul. Aqui a gente já vê um animal de poder, né? Que você já pode aí pesquisar sobre ele durante a semana. Eu pretendo fazer também aí uma playlist, já comecei a fazer uma pesquisa breve de uma playlist para falar sobre animais de poder do xamanismo, tá? Que é a proposta dos domingos aqui, né? Então você já pode aí, se quiser, se até domingo, até a publicação desse vídeo aqui, eu não tiver uma playlist, não tiver colocado aqui nessa playlist falando sobre o arquétipo, você pode pesquisar, aí fica a sugestão para você já pesquisar sobre o arquétipo do lobo. É um arquétipo maravilhoso, ele tem se mostrado para mim em muitas leituras no oráculo de... Como é que chama o oráculo que o pessoal tem usado um novo aí? Esqueci o nome, mas o meu... que tem o Kim, se você souber aí, por favor, descreva aí. Tem o Kim, o calendário maia. No calendário maia, o meu Kim pessoal, é isso, né? O meu Kim pessoal é o cachorro branco. Eu tenho realmente muita conexão com todas as criaturas de Gaia, como eles falam aqui, né? Com todas as criaturas do universo, eu acho. Mas realmente com cachorros e lobo eu tenho muita conexão, assim. Sei lá por que eu falei isso aí, vamos lá. Então, carta 9, Escudo do Sul, Inocência, Criança Interior. Terra Vermelha, Escudo do Sul, Criança plena de maravilhas. Ensina-me a soltura. O riso é a sua entrega. Em inocência e alegria, sorrindo eu volto a me sentir criança. Carta 9, Escudo do Sul, Inocência, Criança Interior. Ensinamento. O escudo do sul é o escudo da criança interior e também representa o lugar onde começa a vida física. O vermelho, a cor da fé, corresponde ao sul na roda da cura, ou dentro do elo sagrado. Do sul ao norte, a boa estrada vermelha de nossa caminhada pela terra faz com que passemos por experiências que acabam nos ensinando a viver em harmonia. Entre as tribos do ocidente é o coiote ou o rato que se senta ao sul e nas tribos do leste o porco-espinho é a criatura que simboliza a energia da criança na roda da cura. Você já pode pesquisar aí também esses arquétipos, né, caso se identifique aí com algum desses animais, né? Então já falamos aqui do lobo, do coiote, rato, porco-espinho.
Em nossa vida cotidiana, o ser humano adulto muitas vezes se esquece de permitir que a maravilha e a beleza da vida penetrem no espaço do coração e acaba abrindo caminho para que o sarcasmo penetre por esta brecha. É durante esses momentos que o ego começa a permitir a perda da autoestima e que se destroem as melhores intenções, impedindo que se use a criatividade de forma positiva. Medos e temores podem destruir a perfeita sincronicidade de nosso ritmo interno e nos desviar da consciência de nossa união com o todo. Foi o grande mistério quem colocou todas as pessoas nos seus próprios espaços sagrados, munidas de seus próprios dons, talentos e habilidades. O filho do escudo do sul está consciente desse processo e está mais do que disposto a permitir que outros partilhem desta cocriação, usando todos os seus talentos para ajudar a melhorar todo o universo. O ensinamento do escudo do sul me chegou numa fase em que eu havia me tornado uma pessoa muito séria e sisuda demais. Eu estava sentada em uma colina, ao lado de um desfiladeiro, bem acima dos ruídos da cidade, olhando para o sul e tentando penetrar no silêncio do meu coração. À minha direita havia o desfiladeiro distante, cuja parede estava coberta com arbustos gigantescos de salva verde, cactos nopales e com cheirosas esporinhas. Era início da primavera, e o lugar em que eu estava sentada era perfeito para que eu pudesse descortinar todo o desfiladeiro. A intensidade do orvalho da manhã sobre a salva penetrava pelos meus sentidos com seu rico perfume. Fechei os olhos e rejubilei-me pela glória de estar viva. O som da voz do avô Takits encheu minha mente e me guiou até o meu espaço interno, que continha o ensinamento do escudo do sul. Ele havia saído da estrada azul do espírito para conseguir tocar o meu coração e me mostrou uma garotinha que estava montada nas costas de um coiote. Observei-a com os olhos da mente, à medida que ela subia a trilha do desfiladeiro, rindo às gargalhadas enquanto fustigava o coiote que lhe servia de montaria. O avô Takits mandou que eu prestasse atenção ao jeito gentil como se relacionava com um animal. Ele disse: "Ela pode parecer uma criança comum, mas olhe como ela se relaciona com o coiote. Ela não tem medo. O coiote também não deseja enganá-la, e nem sair em disparada para que ela caia." Comecei a compreender por que o coiote era chamado de embusteiro. O coiote nos ensina a beleza que existe em nossa confiança e nossa inocência infantil, até que nos tornemos sérios demais. Aí ele arma um ardil para nos enganar, derrubando o excesso de seriedade que serve para mascarar os nossos temores e ansiedades. Toda vez que nos esquecemos de ser crianças e de encarar a vida de forma alegre e tranquila, o coiote se manifesta para nos importunar, até que deixemos de lado a nossa dor interna. É essa dor interna que nos impede de conhecer as alegrias da vida. A menininha dirigiu-se até a grande pedra onde eu estava sentada, e entregou-me uma cesta contendo 3 objetos. Ela começou a rir, e o coiote revirou os olhos, uivando, como se também desse risada. A voz do avô Takits ressoou na minha mente, enquanto ele me instruía a olhar os presentes contidos na cesta. E ele disse: "Esses presentes são os símbolos dos 3 caminhos para se compreender o escudo do sul. Toque-os e fique atenta aos seus significados." Então apanhei o primeiro presente. Era uma boneca de Heyoka. E ele disse: "O primeiro caminho para compreender a sabedoria da criança é o espírito da jovialidade. Se você puder rir das coisas que despem em você do seu orgulho egocêntrico, você reencontrará a inocência e a humildade. É a partir deste lugar de novos começos que todas as coisas tornam-se claras e repletas de verdade. A seriedade do adulto não terá como destruir o seu relacionamento com os outros se você souber honrar a sabedoria que a criança possui, ao equilibrar sempre o lado sagrado com uma pitada de irreverência.
Todas as coisas têm o seu lugar e chegam a seu tempo, permitindo que o riso traga equilíbrio ao seu sentido interno de ver a vida. E a seguir, o avô Takits me mandou pegar o presente seguinte, explicando-me também o seu significado. Era uma reluzente bola vermelha. No momento em que a toquei, ela pulou para longe de minha mão e desceu quicando pela parede do desfiladeiro. A garotinha e o coiote correram atrás, gargalhando, enquanto tentavam alcançar a bola. E meu avô recomeçou. A boa forma física é o segundo caminho para o escudo do sul. Assumir a alegria de poder usar o seu corpo, desenvolvendo a habilidade e a graça que chegam através das brincadeiras, permite que o corpo se libere das tensões do mundo adulto. Desta forma, será mais fácil confiar em você mesma e permitir estar em equilíbrio. A capacidade de reconhecer tudo o que o seu corpo pode fazer, de assumir as suas necessidades e de permitir que ele se expresse livremente, constitui o segundo caminho para recuperar a fé em si mesma. Então perguntei ao avô: Avô, mas o escudo do sul também não significa ter confiança nos outros, na própria vida e no plano do grande mistério? Então, o velho xamã sorriu, dizendo: Você aprende bem rápido, hein, minha pequena? Claro que é. Agora você precisa aprender o valor da confiança. Deve ter certeza de que cada ser vivo manifesta exatamente aquilo que deve ser naquele determinado momento. Sua grande amiga, Carol Pomba Azul, já havia lhe falado isso tempos atrás. Às vezes, você ainda se esquece de observar qual é a essência verdadeira de cada indivíduo e projeta nos outros os seus próprios desejos. É nessas ocasiões que o coiote se manifesta, realizando seus truques para tirá-la deste estado de ilusão. Vovô Takits fez uma pausa antes de continuar. Então ele continuou. Saber equilibrar o seu próprio corpo lhe fornece a chave para poder observar a verdade em todas as coisas. Se você utilizar o corpo somente para trabalhar, ele acaba se cansando e ficando bloqueado demais. Se você souber equilibrar o seu corpo através de brincadeiras físicas, ele poderá se liberar da imagem de ser um escravo do trabalho. Ao agir assim, você descobrirá que não há necessidade de guardar rancores. Quando o seu corpo não guarda ressentimentos, os seus pensamentos tornam-se mais claros. Você passa a encontrar alívio para a tensão que a impede de conhecer a você mesma e aos outros e de admirar a beleza e o equilíbrio dentro do plano do grande mistério. Compreendi tudo muito bem e guardei o conhecimento do segundo caminho no meu coração. A seguir, peguei o terceiro presente que se encontrava dentro da cesta. Tratava-se de um espelho. A garotinha e o coiote vieram galopando de volta para me devolver a bola vermelha e tentaram acertá-la na cesta. Porém, a bola escapuliu e acabou quebrando o espelho. Fiquei aterrorizada quando vi a imagem do meu rosto se estilhaçar à minha frente. De repente, encontrei-me olhando no fundo dos olhos negros do avô Takits. Ele riu e disse: Não se preocupe, isso faz parte da lição do escudo azul. Quando você puder destruir a ilusão da imagem que criou para mostrar aos outros e voltar a ser você mesma, verá restaurada toda a sua inocência. Voltando a olhar para o espelho, percebi os milhares de pequenos reflexos do meu próprio rosto. Cada pedaço de espelho partido refletia uma figura inteira. Comecei a perceber que existem muitas facetas ou lados de nós mesmos que estamos sempre exibindo para os outros. Isso quase sempre correspondia àquilo que queríamos que eles vissem. Cada um dos modelos de rosto nos poderia trazer aprovação e aceitação. Eu percebi que a forma de recuperar a minha verdadeira imagem estava simbolizada na figura da menina.
Esta criança interior representava a essência do início da minha vida e não carregava nenhum dos temores da minha vida adulta. Ela passaria a ser a minha professora. Ela passaria a ser a minha professora, ensinando-me a quebrar os espelhos da autoimportância e a rir das expectativas e projeções que os outros colocassem no meu caminho, até que eu conseguisse voltar a ser eu mesma. Vovô Takits sorriu, dizendo: sim, você já compreendeu que o terceiro caminho para o Escudo Sul é conseguir ser quem você realmente é e compreender a beleza desta sua essência original. Você não precisa afastar-se de sua inocência e beleza infantis só para satisfazer os outros. Trata-se de um presente que você poderá dar aos outros. Eles poderão refletir-se nessa sua atitude para que deixem cair as máscaras dos seus próprios temores e passem a enxergar que também possuem esta beleza toda dentro da sua própria criança interior. Assumindo a sua criança interior, você poderá recuperar a fé na vida e recapturar a sensação do maravilhoso que existe no fato de estar vivo. Então, agradeci a meus 3 professores do Escudo do Sul e ofereci tabaco às 4 direções, à Mãe Terra e ao Pai Céu. Tratava-se de um bom dia para estar viva, de um bom dia para rir e um bom dia para recomeçar. Uau! Se você não assistiu o primeiro vídeo, assista, tem tudo a ver. A sequência, a aplicação dessa carta. A carta do Escudo do Sul marca um tempo de retomar as partes infantis do ser que não necessitam de máscaras. Observe se você não pode sentir-se mais humilde em sua presente situação. Equilibre trabalho com lazer e saiba harmonizar o sagrado com um lado mais irreverente. Em outras palavras, você precisará sentir-se mais leve e soltar as partes mais rígidas do seu ser antes de seguir adiante. Este pode ser um tempo bom para realizar alguns exercícios físicos, soltar os músculos enrijecidos ou até mesmo rir para desopilar o fígado. Deixe de sentir-se tão apegada às coisas e lembre-se de viver com mais soltura e mais liberdade. Como é possível confiar verdadeiramente em alguma coisa ou em alguém se esta imagem refletida no espelho não é verdadeiramente sua? A carta do Escudo do Sul afirma que a sua criança interior está tentando ensinar-lhe algo pertinente à sua atual situação. Escutar e confiar nesta pequenina voz pode recuperar um pouco da magia que ficou perdida durante a sua vida de adulto. Trate de lembrar-se sempre, o bom humor cura muitas feridas. Quanto mais a sério você levar o jogo, menos chances terá de ganhá-lo. Uau! Como pode melhorar? O arquétipo do lobo, só para retomar aqui rapidinho, ele é um arquétipo do professor no xamanismo. Então, é a nossa criança interior como nossa professora, né? Essa carta está falando basicamente disso. De você olhar para a sua criança interior como sua professora, como sua mestra, como sua guia. E isso vai renovar a tua fé, vai fazer você recuperar aí o teu... acho que o teu equilíbrio, né, interno. Então fica essa mensagem linda. E agora eu vou para outra carta. 25 Pou. Se você quiser aí continuar escutando, na sequência, muito provavelmente vai fazer sentido. Vamos lá. Para você que escolheu aí a carta 25 Pou. Partilha e renovação. Reunião de tendas, novos e velhos amigos, trocas de histórias contadas e recontadas, um cobertor por uma cesta, um cavalo como prêmio, corridas e danças até o sol raiar, trocando as coisas boas que cada um traz, deixando cantar as cordas da alma de nosso povo. Carta 25, Pou, partilha e renovação, ensinamento. A cada ano, quando a riqueza do verão já se espalhava pela Mãe Terra,
e o velho senhor inverno era apenas uma lembrança, a maior parte dos grupos e das tribos de cada nação se reunia para uma celebração que ficou conhecida como Powwow. Este momento de reunião servia como uma injeção de ânimo para o povo. Assim como uma mãe vê o filho crescendo em seu ventre e sente o coração cheio de alegria, essas reuniões reavivavam os talentos que nutriam o povo com novas esperanças. Nos powwows, velhos amigos voltavam a se encontrar e muitas noites eram preenchidas pelos relatos de tudo que havia ocorrido desde o último encontro. Os homens se reuniam em círculos, partilhando novos métodos de rastreamento, de caça e pesca, enquanto as mulheres partilhavam novas técnicas de artesanato, tingimento de peles, trocando receitas de cozinhas e medicamentos. Os círculos de cura discutiam novos usos para as plantas, estudavam as necessidades do povo e conversavam sobre suas visões e sonhos de magia. Os clãs guerreiros comentavam os mais recentes atos de bravura e falavam da contagem dos golpes. As tendas negras partilhavam os ensinamentos das mulheres e falavam dos sonhos do povo que elas poderiam ajudar a alimentar. As crianças se dedicavam a novas brincadeiras e contavam umas às outras as histórias que haviam aprendido com os avós. Todos se sentiam plenamente satisfeitos, reanimados pelo sentido de unidade do powwow. Muitas tribos até hoje não permitem casamentos dentro do mesmo clã. Portanto, era nos antigos powwows que as jovens muitas vezes encontravam aqueles que seriam os seus parceiros pelo resto da vida. Muitas vezes não havia parceiros da idade correspondente dentro de um mesmo grupo. Por isso, era nesses encontros de verão que muitos casais juravam seu amor eterno. Era também durante o powwow que se realizava a cerimônia de criar laços de parentesco, chamada por algumas pessoas de cerimônia dos irmãos de sangue. Este costume consiste na mistura de sangue entre duas pessoas e simboliza a formação de um laço duradouro entre elas. Um tornava-se responsável pelo outro durante o resto da vida. Os guias de cura de ambos os participantes são invocados através de um ritual, e os poderes das 7 direções recebem honrarias, sendo convidados a testemunhar a nova união. Depois, cada participante dá um corte na mão do outro. Os 2 pequenos cortes na porção externa da parte inferior da palma da mão, embaixo do dedo mínimo, representam 2 linhas de família. Depois, as mãos se unem e se mantêm juntas, enquanto os 2 novos parentes dançam. Cantam uma canção e dão 4 voltas em torno de uma fogueira. Em algumas tradições, esses 2, agora ligados, pulam juntos à fogueira. As mulheres já se tornam naturalmente irmãs umas das outras através dos seus ciclos de tempo da lua. Por isso, a cerimônia é chamada de cerimônia dos irmãos de sangue ou cerimônia de criar laços de parentesco. Um homem e uma mulher podem tornar-se irmão e irmã, assim como 2 homens podem tornar-se irmãos. Porém, não é necessário que 2 mulheres se unam através de um ritual, pois elas já se encontram unidas como mães em potencial da força criativa. A união das irmandades femininas era reforçada anualmente durante o powwow. Ali eram partilhadas novas ideias e novas habilidades que seriam utilizadas posteriormente nos conselhos de mulheres. Outra atividade comum no powwow eram os jogos que punham em relevo os atos de bravura dos jovens guerreiros. Promoviam-se corridas de cavalo, competições de canoagem e corridas a pé pela floresta. Era durante as competições de caça que se conseguia a comida para os banquetes festivos especiais. Cada jovem guerreiro esforçava-se por representar bravamente a sua tribo, o seu grupo ou ainda o seu clã. Assim, os jogos tornavam-se muito competitivos. Um aspecto muito bonito do powwow era que cada um deveria saber perder com dignidade, ficando tão satisfeito com as habilidades do adversário como se ele próprio tivesse vencido. Essa atitude era considerada tão honrosa quanto ganhar a própria competição. Ser um desmancha-prazeres era desacreditar-se junto a todos os membros da tribo. Em qualquer reunião nativa, o comércio e as trocas tinham um lugar de destaque. Realizar uma troca justa que pudesse satisfazer ambas as partes era considerado uma verdadeira arte. Era comum ver peles
contas de colares, facas, arcos, flechas, ervas, cobertores, cavalos, vasilhas e mantos de búfalo trocarem de mão durante o powwow. Essas trocas baseavam-se em determinadas regras de etiqueta e era muito importante saber segui-las. Assim, não era considerado de bom tom olhar diretamente para a tenda ou para as posses de outro. Se alguém desconfiasse que a pessoa se interessava muito por alguma coisa, o negócio já poderia começar de modo a favorecer mais um do que o outro. Podia-se pedir em troca do objeto muito mais do que ele valia. O outro acabaria ficando desmoralizado frente aos membros de sua família. Então, cada um deveria sentir que estava realizando um negócio muito justo. As noites do powwow eram preenchidas pelas danças que ensinavam os atos de bravura realizados por cada clã dos guerreiros e pelos clãs de caça durante o ano anterior. Algumas noites eram dedicadas às histórias de tradição, contadas pelos cabelos entrançados ou por contadores de histórias que vinham a ser os professores e historiadores da nação. Ainda em outras noites, se a caça tivesse sido boa, organizava-se uma festa. Às vezes, uma família oferecia um banquete para comemorar algum evento especial, como um filho que realizava a dança do sol, o primeiro tempo de lua de uma filha, a contagem de golpes sobre um inimigo, um casamento ou ainda uma cerimônia de laços de parentesco. Qualquer motivo de celebração da vida era compartilhado com a nação inteira durante a época do powwow. Durante esse encontro de verão também era planejada a dança do sol. Os guerreiros que haviam se candidatado a ela durante o ano anterior reuniam-se com os seus padrinhos para se prepararem através de purificações e jejuns. Em cada ano era discutido o propósito principal da dança do sol. Primeiro no Conselho dos Anciões e depois no Conselho dos Chefes. Todos os anos, as necessidades principais de todo o povo eram objeto das preces em torno da dança do sol. Durante o powwow aconteciam diversas cerimônias, mas o ponto alto sempre era a dança do sol. Através da dança do sol, demonstrava-se ao grande mistério que o povo permanecia fiel e estava disposto a devolver à Mãe Terra algo precioso em troca do sustento que havia recebido no ano anterior. Hoje em dia, os powwows e os encontros dos homens da montanha pululam de um ponto a outro de nossa nação, numa tentativa de voltar a reunir o povo. São encontros de energia, talentos e pessoas da mesma mentalidade, como nos tempos antigos. As atividades básicas destes powwows são o comércio, a transmissão de histórias e a compra e venda de comida e outros bens. A Mãe Terra canta sua alegria toda vez que esses encontros produzem mais uniões do que separações. Cada peregrino que participa de um powwow volta para casa com ideias novas e diferentes sobre como reconectar-se com a Mãe Terra. Esta nova aliança com os outros é o estímulo que une os filhos da Terra. Assim como os powwows nos tempos antigos reuniam o que havia de melhor em todas as tribos para demonstrar a união e a força de uma nação, a ideia do powwow pode nos ensinar a reunir o melhor dos nossos talentos e energias nos dias de hoje. Quando nos juntamos para partilhar novas descobertas e informações, podemos reforçar nossa capacidade de viver em harmonia com o nosso planeta. Diversos clãs e sociedades de cura estão recomeçando a partilhar informações à medida que nos encaminhamos para o alvorecer do quinto mundo de paz. Neste novo mundo que estamos construindo, não há mais lugar para segredos ou invejas. Os guerreiros do arco-íris representam todas as tradições, as cores e os caminhos que se unem em um só caminho. A renovação só depende de nós e devemos ser capazes de usar essa mistura de energias e de talentos para criar uma tribo planetária mais forte. A figura do soldado, que pertencia ao quarto mundo, não terá mais espaço entre os guerreiros do quinto mundo da paz. Um soldado fica sempre do lado de fora do seu espaço sagrado e acaba lutando contra outras pessoas ou contra ideias diferentes das suas. Os guerreiros do arco-íris também permanecem no limite externo do seu espaço sagrado, porém voltam-se para dentro, confrontando dentro de si próprios os elementos que os impedem de honrar todos os caminhos igualmente, vendo-os como se fossem um só. A reunião dos guerreiros do arco-íris
simboliza a renovação que assinala o renascimento da tribo da terra. Os tambores que falam já estão rufando, conclamando o povo para o grande Powwow, que reunirá todos os filhos da terra de coração generoso, que estejam dispostos a compartilhar a sua vida com a dos seus irmãos. Uau, hein? Aplicação. Se os tambores que falam assinalaram o Powwow, você está sendo chamado a se juntar a outros que pensam como você para uma troca de ideias. Você poderá abrir espaço para renovar algum aspecto de sua vida, propondo-se a buscar apoio e descobrindo qual o melhor tipo de ajuda que você poderá receber dos outros. A carta do Powwow indica que este é o momento certo para procurar pessoas que o possam ajudar. Talvez você esteja precisando de assistência ou então de um ombro amigo no qual possa se apoiar. O foco de sua visão ficará mais definido e você poderá receber o impulso necessário de que necessita, através de algumas poucas palavras de incentivo. A sua renovação já está dentro do seu próprio ser e se assemelha a um bebê pronto para vir ao mundo. Você está para dar à luz a algo novo neste momento e poderá cercar-se dos seus amigos mais chegados a fim de receber todo o tipo de apoio necessário. Que carta linda, hein? Não sei se está dando para ouvir um barulho aí. Tem uma... Ali eles limpam o parque com um negócio que faz um barulho absurdo, assim. Extremamente abusivo, né? Para pessoas como eu que estão gravando no parque, para crianças que brincam no parque. Imagina um neném, imagina os pássaros ficarem escutando. Bom, aí aqui fala então sobre o búfalo e sobre os cavalos como animais de poder. Vamos ver aqui, eu não sei se búfalo é um animal de poder, eu sei que cavalo é. O cavalo é um animal de poder que expressa poder. Aqui não fala sobre o búfalo, oração e abundância. Então ficam esses dois animais de poder nessa carta aqui. Para você pesquisar aí durante a sua semana ou aguardar aí que eu compartilhe um vídeo sobre os animais de poder. Então eu vou finalizar esse vídeo aqui, espero que tenha dado certo aqui e aí eu vou intuir aí se eu vou de repente aí depois gravar uma leitura intuitiva dessas duas cartas, tá bom? Não prometo, vou primeiro ouvir o áudio, ver como é que vai ser. No primeiro vídeo eu gravei uma leitura intuitiva posteriormente. Assista aí, tá? Tá nossa playlist aqui mesmo e vamos que vamos. Gratidão por você aqui, meu nome é Ana Carolina Sandoli, eu estou terapeuta energética, é uma das coisas que eu estou neste momento da minha vida e seguimos. Curta o vídeo, comente, deixe seu comentário se você já tem aí conhecimento de xamanismo, de animais de poder, dessas cartas, dê a sua contribuição. Inscreva-se no canal e vamos que vamos. Gratidão, um beijo, até mais.